Tivemos Ceará 1, Bahia 1. Um jogo bem movimentado, né? Sobretudo ali no segundo tempo, placar igual, né? Pro Bahia não foi muito bom, né? Queria voltar ali ao G4, não conseguiu. Pro Ceará é mais um ponto, mas o Vina, meu Deus, o Vina, Léo Fontinelli, boa noite para você. O que foi o Vina perdendo aquele gol no final? É... Um ponto aí pro Ceará, que eu acho que para as pretensões do Ceará, daquele vai pontuando, pontua fora com o Vasco, um a menos, pontua em casa, Bahia é um adversário difícil, né? Apesar da circunstância do jogo, que não seria nenhum absurdo a vitória do Ceará, mas conseguiu empatar com muitos desfalques, tem esse contexto, né? 4 desfalques, 3 desfalques da linha defensiva, mas a equipe trouxe esse ponto para você, para começar. Esse ponto é mais copo meio cheio ou copo meio vazio? Boa noite, Fábio. Boa noite, Ravel. Esse copo é totalmente meio vazio. Pela circunstância do jogo e pela sequência de não resultados que o Ceará vem acumulando dentro do Castelão, né? Enfim, era um trunfo do Ceará jogar no Castelão e agora o time vem tendo mais dificuldade nos confrontos do Castelão. O quarto confronto contra o Bahia no ano. E o primeiro na Arena Castelão, né? Os outros 3 confrontos foram com o mando de campo do Bahia, foram na Arena Fonte Nova e o desequilíbrio do confronto pesa muito para o Ceará em todos esses contextos, né? Assim, os confrontos anteriores, o Ceará já parte nos confrontos contra o Bahia com dois desfalques importantes, no caso o Marcos Vitor e o Matheus Bahia. E 3 jogos já feitos fora de casa, né? A torcida queria muito ver o Ceará enfrentando o Bahia dentro de casa, por mais que esses desfalques e outros desfalques importantes, como o Richardson, Fabiano Souza, também aconteceram nessa partida. E nas outras 3 partidas, em 2 delas, o Bahia decidiu o jogo na reta final do jogo, né? Nos acréscimos em pela Série A, um pênalti ali no finalzinho. E hoje o Cássio Cardoso foi muito feliz quando tweetou dizendo que mais uma vez o Bahia faz um gol no final do jogo. Assim. A defesa do Ronaldo foi um gol para o Bahia. E por mais que eu veja muito mais demérito do Vina ali do que mérito do Ronaldo, ali a bola meio que bateu na cabeça dele. É lógico que o goleiro fecha bem ali o espaço, faz a parte dele, mas eu acho que tinha outras várias soluções do Vina, que faz a sua terceira partida pelo Ceará, que após esse retorno, e o Vina, ao meu ver, na forma como eu analiso, a evolução dele me surpreende. No primeiro jogo, acho que muito pesado. No jogo contra o Vasco, eu acho que ele já conseguiu dar um mínimo de dinâmica na partida. Eu acho que ele, junto com o Paulo Pedro Henrique, interferiu diretamente no empate do Ceará ali. E hoje o Vina vinha bem. O Vina achou bons passes, fez uma inversão de jogo ali que quase antes tinha resultado no gol do Ceará e teve nos pés dele ali a bola do jogo para fazer um resultado muito positivo para o Ceará. Então, assim, dessa forma eu analiso o copo bem meio vazio, assim, o clima da torcida do Ceará é bem negativo. Teve vaias, né, após o apito final. Vaias, e acho que pelo acúmulo de não vitórias dentro de casa, pela forma como foi o jogo de hoje, eu acho que trouxe todo esse clima aí para a Arena Castelo hoje. Vamos começar pela escalação, né? Porque hoje a equipe do Ceará, como a gente já vinha falando, né? Nos últimos conteúdos aqui, muitos desfalques, né? E aí o nosso querido Léo Condé colocou hoje Rafael Ramos na direita, o Marlon, que virou reserva, mas é um jogador que era titular até pouco tempo. Teve que utilizar o Nicolas, né? Na lateral esquerda, é um jogador que a torcida não confia muito. E tivemos aí o Fernando Sobral, que também é um meio titular também, né? Hoje também teve a oportunidade de jogar no time titular, com a ausência do Richardson. E aí, escolhas esperadas, né? Para esses desfalques. Na escalação não tem muito o que reclamar, né? Está mutado, viu, Léo Fontinelli? Não me Opa, assuste.
As escolhas do Condé para essas outras posições, elas foram bem óbvias e já esperadas pelo torcedor, né? O Rafael Ramos, que chegou a jogar improvisado na esquerda, no lugar, para que não contássemos com o Nicolas, né? Sua participação sempre marcante nos jogos. Hoje precisou fazer realmente a lateral direita, que é a sua posição de origem, em razão da suspensão do Fabiano Souza, né? E o Fabiano Souza a gente já destacava em outros telecasts aqui do Ceará, que a gente sempre fala que é impressionante, assim, geralmente todo time que tem um elenco mais fortalecido, ele conta com um jogador que acaba desequilibrando e que geralmente joga ali pelo lado esquerdo, né? Então, geralmente o Fabiano, ele é um jogador que se sacrifica muito defensivamente, justamente para marcar esse jogador mais talentoso do time adversário, né? E o Bahia não é diferente, o Bahia tem muita força ali pelo lado esquerdo. E hoje o Rafael Ramos conseguiu fazer bem essa função, conseguiu fechar bem aquele espaço, mas a grande reclamação da torcida, e não deixa de ser uma opção também de escalação óbvia, do ponto de vista do Condé, mas que não deixa de incomodar a torcida, que é a opção do Ailon para a vaga do Pedro Raul, né? O Pedro Raul teve uma lesão, sentiu dores no tórax, parece que sofreu uma pancada no treino da sexta-feira de ontem e precisou ficar fora da partida hoje. E a opção que todo mundo sabia que o Condé faria nesse jogo seria pelo Ailon, por mais que não seja um jogador de características semelhantes de um centroavante, como o Pedro Raul. E apesar do Ailon ter sofrido aquele pênalti que resultou o primeiro gol do Ceará, eu vi um jogo com muitas oportunidades ali para ter um centroavante que guarda mais posição, como o Luca, por exemplo, ou o próprio Guilherme, né, que faz mais um jogo de ponta. E já que o Ceará não contava, entre aspas, com o Galeano ali, eu queria ter visto o Guilherme, porque eu tinha campo para jogar, né? Foi um jogo, acho que o Ravel vai concordar com isso, foi um jogo muito franco. O Ceará teve uma postura um pouco diferente quando joga em casa. O Ceará, quando joga em casa, ele tem essa dificuldade de ter domínio das ações do jogo, mas hoje ele tentou fazer isso de forma mais intensa e mais rápida, né? E o Ceará, mesmo com essa tentativa de velocidade, ele sofria muito por não contar praticamente com o Galeano, né? O Galeano teve uma função ali claramente de marcação individual no Juba. O Galeano chegava a inverter de lado quando o Juba fazia diagonal, ia pelo meio, o Galeano acompanhava ele. Assim, foi uma marcação individual que praticamente anulou as ações ali do Galeano de forma ofensiva e que tiveram reflexo também no segundo tempo. A gente vai destacar um pouco mais isso depois, porque o Galeano estava muito desgastado no segundo tempo, né? Pegou algumas bolas, teve algumas oportunidades ali de construção ofensiva, mas que o desgaste dele impediu ali que ele conseguisse progredir na jogada, né? Então o Ceará no primeiro tempo muito desorganizado pelas mudanças, era um Ceará que tinha campo, o Bahia dava campo, mas o Bahia bem menos mexido que o Ceará, e também contando com bem mais qualidade. Então o Bahia, quando tinha a bola, dentro dessa transição rápida, e a gente já destacou aqui, era um jogo de transição, de muita trocação, o Bahia conseguia fazer de forma mais organizada por ser um time menos mexido, né? O Ceará não tinha sua peça de meio campo com maior poder de marcação, que é o Richardson, e que é um cara que, de certa forma, arrisca um passe um pouco mais vertical, por mais que não seja a sua função primordial, ele dá essa dinâmica. O Ceará também não tinha o Marcos Vitor, que é o zagueiro que é responsável também por essa verticalidade, essa construção, essa qualidade de passe. E o Ceará também não contava com o Fabiano Souza. E não contava com o Matheus Bahia. Então, assim, toda essa dinâmica de transição do Ceará estava prejudicada, porque eram peças que são as peças que claramente conseguem dar um pouco mais essa dinâmica no meio campo. Acho que o Matheus Bahia deixa um pouco mais a desejar nisso, mas todas as outras peças conseguem ser responsáveis por essa dinâmica que o Ceará consegue dar ali na transição e que precisa. Então o Condé usou a velocidade, a força física, só que essa desorganização pela mudança de peças prejudicou muito o Ceará, né? O Ceará tinha a bola, avançava, e por algumas vezes o próprio Dieguinho, que era essa peça que ganha campo
mas com a bola no pé, não é geralmente, apesar de ter boas assistências nessa temporada na própria Série A, é um jogador que não costuma ganhar campo com passes longos, né? Ele costuma ganhar campo conduzindo a bola no pé. E nessas tentativas, por essa desorganização, por essa falta de compreensão do espaço dos companheiros, né? O Dieguinho chegou ali a dar 2 contra-ataques ali para o Bahia, que chegaram a levar muito perigo. Então o Ceará conseguiu, dentro desse ímpeto de força, de dinâmica ofensiva baseada na força, na velocidade, mas com muita desorganização, ele conseguiu ser mais efetivo em termos de ataque, chegou a ter mais chutes a gol ali no primeiro tempo, até que no final do primeiro tempo acho que o Bahia consegue equilibrar muito mais as ações, mas dentro dessa qualidade que o Bahia tem, dentro desse entrosamento com essas mexidas menos determinantes em relação ao Ceará. Então o Ceará tentava muito, acho que o Rafael Ramos tinha uma preocupação mais defensiva, mas tentava essa construção, muito focado também na marcação. Já o Bahia tentava com o Everton Ribeiro, achei um pouco mais apagado ali no primeiro tempo. O William José tentando ali, mas também pouco fez, pouco agregou. Eu acho que o Bahia atacava muito o Ceará pelo lado do Sanabria, né, ali por um ponta. Acho que o Ceará tinha muita dificuldade ali para cortar as jogadas, e o Marlon e o William Machado ali, que já não jogavam juntos há algum tempo, tentavam fazer aquelas inversões, aquela cobertura, um subia para dar o combate, o outro dobrava a marcação, aquela cobertura, e preocupava a torcida do Ceará, porque a partir do momento que o zagueiro sai para dar o combate, o segundo vai fazer a cobertura, geralmente quem fica para fazer o preenchimento da área, geralmente são os laterais, né? E o Nicolas, essa peça extremamente negativa do Ceará, foi por ele, pelo lado dele, por aquela bola na sobra, nas costas dele, que sai o gol do Thiago na semifinal da Copa do Nordeste. Foi pelo lado dele, a gente já está adiantando aqui o spoiler, que sai o gol hoje do William José. E o Bahia soube explorar bem isso, né? Essa deficiência. Acho que no primeiro tempo o Nicolas não sofreu tanto, acho que o Bahia insistia muito pelo meio, e pelo meio, claramente era, apesar do meio campo mexido, era por onde o Ceará conseguia mais neutralizar as jogadas do Bahia. E o time que conseguia... A gente vai falar sobre isso, né, na parte do Bahia, mas é incrível, né, como o Ceni não leu o contexto do jogo, né, e o contexto do adversário. Tem um lado frágil do Ceará, que era o Nicolas, né, e ele pouco explorou, né. Realmente foi bom para o Ceará isso. Exatamente. E a partir do Ceará consegue, dentro de todo essa cegueira ofensiva que o Ceará tem pelas peças que perdeu, o Ceará consegue ali achar uma bola com o Ailon, e foi o Mingo, né? Foi o Mingo com aquela jogada ali, Ravel? Do pênalti? Não foi Arias. Foi Arias, perdão. O Arias faz uma carga ali. Eu achei pênalti, mas quem não achou, também não achei absurdo. Achei um pênalti que dá para... Eu daria o pênalti, mas eu acho que também não foi aquele pênalti claro, também. Assim. Hã? Eu achei pênalti também. Eu achei que foi uma carga, foi por trás ali, mas você vendo lateralmente ele tenta o ombro. Acho que a carga desequilibrou, acho que a carga foi por trás, mas eu vi algumas pessoas questionando, mas mesmo assim, eu acho que foi pênalti. Lourenço vai, cobra muito mal, o Ronaldo pega e na sequência o Lourenço consegue fazer de cabeça o gol do Ceará, que deixa o Ceará na frente no placar, mas ao mesmo tempo acho que vem no momento onde o Ceará começa a cansar. E o Ceará já não tinha ponta, né, pelo Galeano. O Galeano era um nulo ofensivamente. A gente tinha um Ailon, que é um jogador bem pesado, que não consegue dar essa dinâmica no ataque. Eu acho que isso preocupava demais a torcida do Ceará. E as jogadas se concentravam muito pelo Paulo Baia, né? No primeiro tempo, ao longo de todo o primeiro tempo, o Paulo Baia era essa válvula de escape, né? E é uma peça que foi muito elogiada pelo torcedor do Ceará em geral. Não que ele tenha feito uma grande partida, acho que no segundo tempo sentiu muito fisicamente, cansou, mas pelo fato principalmente dele ser um cara que conduzia a bola com velocidade, em especial no primeiro tempo, quando o Ceará tinha espaço. E era um contexto de jogo que provavelmente o Ceará teria conseguido desenvolver muito mais ações ofensivas se o Paulo Baia, com o campo que ele teve hoje, tivesse outras peças com mais qualidade para dialogar, como o próprio Matheus Bahia, como o Richardson, como o próprio Pedro Raul. Acho que o Pedro Raul não deixa de ser uma referência importante ali, que faz ali o ponta crescer em termos de ter um alvo para o arremate,
para ele buscar ali na construção de jogada. Eu vi o Paulo Baier conseguia ter a linha de fundo, eu acho que ele conseguia fazer ali, achar o espaço para centrar a bola na área, mas eu acho que ele sentia falta de uma referência ali, com estatura, com peso, com força e com bom posicionamento, né? O Ailon não tem a qualidade de posicionamento do Pedro Raul, e eu acho que isso dificultou um pouco o Paulo Baier, veio a desgastar ele muito ali no primeiro tempo. A torcida ficou pedindo o Luca no segundo tempo, não foi, Léo? Foi, a torcida ficou pedindo o Luca. O Luca é um dos jogadores dentro do elenco do Ceará, apesar de ser um jogador mais móvel que o Pedro Raul. É um jogador que tem umas características mais parecidas de um centroavante mais móvel. Eu acho que era um jogo também que, se ele tivesse optado pelo Guilherme também, ou pelo Luca, eu acho que seria um jogo onde o Ceará poderia ter uma construção ofensiva de muito mais qualidade, muito mais agilidade, que são dois jogadores que se movimentam bastante fora da área, e foi o momento onde o Bahia, no segundo tempo, e a gente já passa para essa análise mais recortada do segundo tempo, que foi onde o Bahia foi melhor, onde Everton Ribeiro entrou mais no jogo, mas que o Ceará, mantendo aquela desorganização, não conseguiu dar qualidade, dar velocidade quando recompunha com a bola no pé. Principalmente porque os jogadores que foram se desgastando para tentar explorar o espaço que o Bahia dava no primeiro tempo, e o Galeano, por sua vez, se desgastando, marcando o Juba, né? Virou aquela sombra do Juba e se desgastou. E o Paulo Baier, por ser o condutor das ações ofensivas em 90% das vezes, o Ceará, quando recuperava a bola, não conseguia dar profundidade, porque não tinha peças que ocupavam o espaço do campo, que conduziam a bola, que corria. Eu acho que no segundo tempo o Dieguinho entrou mais no jogo. Eu acho que o Ceará realmente não se perdeu totalmente no segundo tempo, apesar de ter sido um rendimento muito, muito abaixo. O Ceará não se perdeu totalmente porque o Dieguinho conseguiu entrar no jogo. Acho que o Dieguinho conseguiu conectar alguns passes. Eu acho que o Dieguinho conseguiu prender mais a bola, tirar o Ceará um pouco. Quando o Ceará saía um pouco mais do sufoco da pressão do Bahia, era geralmente com a condução de bola do Dieguinho. Acho que o Sobral defensivamente fez uma partida interessante, que no segundo tempo o Bruno Ferreira muito exigido, acho que o Ceará conseguia fazer, o Ceará insistia em fazer um bloco muito compacto de jogadores, que era mais ou menos, você olhava por várias vezes quando a câmera abria, você via vários jogadores se movimentando assim, como um bloco para o lado esquerdo, como um bloco do lado direito, e eu acho que o Bahia conseguiu fazer isso muito bem, com inversões de jogo rápido e a dinâmica que a qualidade e a profundidade de elenco que o Bahia tem permite, né? E ali numa jogada onde o Everton Ribeiro, que já vinha conduzindo essa parte mais cerebral, mais criativa do jogo do Bahia, consegue ali achar uma bola, o Sanabria toca de forma muito inteligente, também desequilibrado. Eu vi muita gente destacando a inteligência do Everton Ribeiro ali, de fazer aquele meio... aquele desajeitado, extremamente ajeitado, inteligente, assim, com aquela perna direita ali, justamente porque foi no time perfeito para a bola não ser cortada, né? Achou o William José ali, mais uma vez... Jogador de futebol, jovem. Jogador de futebol. Jogador de bola, Everton Ribeiro, jogador de bola. Mas eu destaco também o passe do Sanabria, que foi muito parecido. Ele também torce o corpo, assim, e dá uma bola... Assim, é um lance que destaca exatamente, assim, a qualidade dessa profundidade de elenco do Bahia. E por mais que o Ceará saia com o copo vazio, com essa visão do copo meio vazio desse confronto, é um desequilíbrio de fatores, mas que todos os confrontos, apesar da superioridade do Bahia nesses outros 3 anteriores, destacam muito como o Ceará combate, né? Como o Ceará briga por qualquer ponto, e dentro dessas mudanças, né? O Condé, ele repetiu as mudanças, em especial do Vina e do Pedro Henrique, que deram certo contra o Vasco, e quase deram certo hoje na conquista do resultado ali no último minuto. O Vina já tinha achado um passe, fez uma abertura de passe ali, acho que o Pedro Henrique tentou demais, e ali no último minuto, ali numa briga de bola, o Lucas Lima disputa, rouba a bola, limpo, sem falta, e o Vina tem todo o lado direito, do pé direito dele para dar a bola ali, e ele opta por chutar meio reto ali, a bola bate na cabeça de Ronaldo, estoura na trave ali, ele desperdiça o gol da vitória, o gol dos 30 pontos para o Ceará, e deixa esse gosto extremamente amargo no torcedor do Ceará, porque ele se soma a um contexto de jogos em casa onde o Ceará não vem conseguindo o resultado, e é onde o Ceará se esperava conseguir o desequilíbrio, não o equilíbrio da sua campanha, mas o desequilíbrio de forma positiva.
Acho que o Ceará está ali sempre muito perto, ali até o 9º colocado, está muito achatado. E se o Ceará viesse fazendo minimamente seu trabalho de casa, estava ali no 9º, estava ali beliscando o 8º lugar depois da queda do Red Bull Bragantino. E deixa a torcida frustrada. Eu acho que a torcida perigosamente está entrando num modo de latência. E o público hoje, a forma como a torcida sentiu esse jogo durante a semana, foi muito negativa. Um público de 25 mil pessoas, um jogo que era para tranquilamente ter 35 mil pessoas. Acho que a torcida reagiu muito mal a esse campeonato extremamente conservador, mediano do time. Acho que se o time estivesse brigando lá embaixo, acho que a torcida estaria mais ativa nessa campanha, ou se estivesse brigando um pouco mais em cima, assim. Aparentemente o time mostrou que é isso, que é um time brigador, mas é um time mediano, é um time que de certa forma vai entregar esse tipo de resultado. E por mais que a gente veja uma semente aí, uma centelha de uma tentativa do Condé começar numa pressão, um time mais abafado, como a gente viu ali hoje o Ceará nos 20, 25 primeiros minutos, é uma mudança de postura que vem muito tarde e que nesse momento ela já... A imagem de um time brigador, mas um time morno em relação aos seus objetivos, acabou pegando na torcida. Eu acho que isso se soma à incapacidade do clube promover o jogo. Eu acho que o clube é muito incapaz em promover o jogo. Eu acho que o Ceará vem fazendo uma operação de jogo ok, interessante há muito tempo, mas acabou se acostumando em fazer o mínimo e não vender o clube, vender o espetáculo, vender a parceria com o torcedor de forma melhor. Então, se o torcedor sai frustrado, vai refletir para os próximos jogos, para as próximas partidas, é um fato. Eu não sei como, eu não vejo também esse time, a não ser que a campanha engrene nessa reta final. Eu não vejo o Ceará fazendo uma campanha de desespero, despencando na tabela, em especial porque briga ponto a ponto, como o Fábio bem destacou, e ao mesmo tempo porque os rivais da parte de baixo da tabela se demonstram extremamente incompetentes de conseguir pontos aí, mais que esses pontinhos aí do Ceará. Mas eu acho que precisa haver uma mudança de postura, eu acho que esse elenco precisa se reconectar com a torcida de novo, não que não seja uma campanha honesta, não que não seja um elenco brigador, mas eu acho que o clube precisa mostrar, precisa conversar, precisa falar, e em especial mostrar se existe lado positivo nesse jogo de hoje, a certeza, a impressão que a gente vai poder contar com os reforços que chegaram na janela, que chegaram tardiamente. Ter competido com o Bahia, querendo ou não, é um Bahia que briga por Libertadores, é um dos maiores investimentos da Série A. O Ceará competiu com 5 desfalques, o Ceará competiu e poderia ter ganho um jogo. Isso não é algo positivo? Eu entendo a frustração, até acho que a frustração não é nem muito pelo jogo de hoje, né? Eu acho que é muito pela sequência. Se você fizer um recorte dos confrontos entre Ceará e Bahia, o Ceará sempre jogou com o Bahia desfalcado, por condições contratuais, sempre. E todos os jogos até então tinham sido na Fonte Nova, e todos os jogos foram vitórias vendidas no último minuto. Assim, o Ceará foi bem, tipo assim, o problema não é o confronto contra o Bahia, é todo o contexto que trouxe o Ceará até aqui. Eu acho que hoje... uma vitória em 7 jogos em casa, Léo. Só a vitória contra o Bragantino, né? E aí nesse recorte a gente tem derrotas para Corinthians, Atlético Mineiro, Mirassol e Juventude, né? Eu acho que o jogo de hoje foi um jogo ok, 1-1, o Bahia com mais posse de bola, mas o Ceará criando basicamente na mesma proporção, né, em finalizações, e foi 1-1 para cada lado, o Ceará com muitas reservas. Eu acho que o jogo de hoje, sinceramente, eu não consigo... Até fui ler os comentários do Instagram, né, da publicação do placar do jogo, eu vi muita gente insatisfeita, assim. A maioria dos comentários era de insatisfação, até me surpreendeu, porque, assim, na minha opinião, vendo de fora, né, pra quem viu o jogo, ok, foi 1-1, jogo lá e cá, brigado e tal, o Bahia na sua característica de posse de bola, o Ceará mais no seu jogo direto, e o Ceará com muitos desfalques, assim, querendo ou não, o Pedro Raul é um desfalque importante, tanto que teve que improvisar ali meio Ailon, né, que não é exatamente um centroavante, Fabiano, né, aí teve que usar o Nicolas na esquerda, não teve o Richardson, que é um jogador que estava bem, então
eu acho que pelo jogo de hoje eu não consigo sentir frustração, assim, vendo o torcedor do Ceará. Acho que é o acumulado que estourou hoje, né? Me parece isso. E muito pelo gol do Vina, o gol perdido do Vina, que acaba potencializando essa frustração. Exatamente. O Ceará vai para 2 jogos agora fora de casa, né? São Paulo e Vitória. E assim, como eu estava falando, assim, o lado positivo desse jogo de hoje, podemos dizer, é que a gente conseguiu ver que os reforços que já eram para estar integrados de forma mais efetiva ao próprio time do Condé, né? O Condé, os reforços demoraram muito para chegar e demoraram muito para serem utilizados por condições físicas. Então a gente viu um Zanocelo que hoje conseguiu ajudar o Ceará, conseguiu dar uma. E é um cara que também está sem ritmo, mas a gente vê que é um cara que tem um passe interessante, que é um cara que pensa o jogo muito vertical e vem cumprir o que se propôs quando captou ele no mercado, né? Um cara que é um volante, joga ali mais recuado, mas é um cara que pensa o jogo muito vertical, que tem passe em profundidade, peca um pouco na marcação, mas é um cara que traz essa qualidade que o Ceará precisa dessa conexão, né? É uma peça que você conectando ele com o Marcos Vitor em campo e com o Vina um pouco mais na frente, a gente pode ter um Ceará mais agressivo para buscar jogos dentro de casa, como poderia ter sido hoje. E a gente viu um Vina em 3 jogos, apesar do gol perdido, e não vai ter como isso não ser o retrato do jogo de hoje, mas é um Vina que evoluiu muito mais do que eu esperava. Eu sou muito conservador nas expectativas em relação ao Vina, muito mais do que se esperava até aqui. Acho que a evolução do Vina de um jogador muito pesado no primeiro jogo, assim, um jogador claramente que entrou ali contra o Juventude para se apresentar, já existe a pressão pela demora dele. Contra o Vasco, é um cara que realmente mudou a dinâmica dentro da sua limitação física mesmo, de ritmo. E eu acho que hoje ele foi muito bem na construção e na visão de jogo de algumas jogadas importantes, mas pecou ali na hora de tirar o 10 ali. Eu acho que isso vai pesar muito para a nota final dele. Muito bem. Até vi um comentário no Instagram do Ceará, né, inclusive um dos mais curtidos, que o Vina tá pro Ceará o que o Neymar tá pro Santos. Muita expectativa, muito caro e joga pouco. Também não é por aí, né, Léo? Então, a galera também exagerou, né? Na verdade não existe expectativa nem do clube e eu acho que de pelo menos 50% mais um da torcida, assim, sobre o Vina. Não existe essa expectativa. A expectativa realista do clube é muito parecida com a minha. É a expectativa que ele é um cara que vai ajudar num recorte muito específico ali de 20 minutos, 15 minutos do segundo tempo. Assim, não é um cara que vai conduzir o time, que vai ser titular, que vai brigar pela titularidade. E eu acho que ele já atingiu essa expectativa com poucos jogos. Isso me surpreendeu. Mas eu acho que a comparação ainda não cabe não com o Neymar. O Vina veio bem mais barato do que ele queria. E eu acho que ele tem uma capacidade de, num curto espaço de tempo, de ajudar bem mais aí do que o Neymar está ajudando dentro de campo aí. Muito bem, vamos para alguns comentários, né? Daqui a pouco a gente já vai pro campinho. O Francileu do Lima fala que o Léo Condé, todos os jogos, ele muda os volantes. Hoje ele tirou o Dieguinho e colocou o Lucas Lima, onde o certo era tirar o Galeano, muito cansado, e ter colocado um centroavante. Contra o Juventude, o time terminou com 4 volantes, e desse o Fernando Sobral é um a menos. Concorda, Léo? O Francileu? Eu não acho que o Sobral foi mal hoje. Eu acho que faltava uma peça com características parecidas com o Galeano, porque por mais que ele tivesse cansado, ele estava cumprindo uma função ali de marcação, né? A mesma que ele cumpriu no primeiro tempo, de fechar ali um pouco o lado esquerdo. Eu não sei se o Condé teria esse nível de ousadia, né? Porque a peça que ele teria ali pelo lado, né, seria basicamente o Guilherme, que é um jogador que dá velocidade e assim, pensando bem abstratamente essa possibilidade, o jogo correu um pouco por ali, né? Fisicamente o Galeano ele conseguiu participar mais ofensivamente nesse momento que ele estava mais cansado, porque o Bahia realmente se jogou ao ataque, do que ele participou no primeiro tempo. Então talvez o Ceará não tivesse corrido tantos riscos e com certeza o Guilherme teria dado uma dinâmica melhor, mas eu não é algo que eu esperaria do Condé dentro do seu pragmatismo. Até tem até um comentário do Igor Aragão aí, que ele fala isso, que a torcida está insatisfeita, não só por hoje, né? Pela forma como o time vem jogando, vem desempenhando. Eu acho que o Condé vem sensivelmente, desde a parada, tentando mudar esse viés muito pragmático do Ceará.
muito conservador, muito lento no primeiro tempo, para se abrir para o jogo no segundo. Acho que ele está tentando, de alguma forma, soltar mais o time no primeiro tempo, mas acho que ficou essa pecha na torcida, ficou esse mal-estar com a torcida, e dificilmente a cara desse time vai mudar. Eu acho que isso reflete também no clima da torcida, na temperatura da torcida em campo, na ida da torcida ao Castelão. Acho que isso muito reflete ao DNA. O time é muito guerreiro, é muito brigador desde o começo do ano, mas isso foi até a página 2. Acho que a torcida esperava mais, a torcida esperava mais coragem, mais ímpeto, e essa virada de chave não aconteceu. E eu acho que a torcida amornou junto com essa falta de conexão que se deu com o passar do tempo. O Gerardo Gomes fala que vocês não acham que se o Vina fizesse o gol, o VAR não ia dar falta do Fernandinho? Possível, mas eu não achei falta, assim, não achei em nenhum momento falta, não. Acho que para mim pareceu o Lucas Lima, não vi ali a jogada se era o Fernandinho, mas para mim pareceu o Lucas Lima ali que fez aquela roubada de bola. Mas posso estar enganado. Eu não achei falta ali de forma nenhuma, depois do replay do lance ali por trás, eu tive mais certeza disso ainda, mas não duvido que tivesse sido marcado falta também. Bom, e o Carlos Henrique fala que faltam 17 pontos para o Vozão chegar aos sonhados 45, né? Tem 28 mais 17, 45. O Ceará tá bem encaminhado, tá? Tem que ser uma queda, tem que desligar o motor para ser rebaixado, até porque tem muita gente ainda, né, abaixo dele, então essa galera teria que melhorar e nem boa parte ali não dá nem muita cara que vai melhorar muito, né, pro Ceará entrar no Z4. Acho que o Ceará é ir tentar brigar por uma Sul-Americana e acho que tá ótimo, né, pela expectativa inicial, uma vaga na Copa Sul-Americana vai estar de ótimo tamanho. A gente falou dos desfalques aqui, o Fitness God fala que o Bahia teve 10 lesionados, 3 dos principais, Ademir, Caio e Pulga, também tem isso, né? A gente vai falar do Bahia na sequência, né? Depois dessa análise do Ceará. Agora a gente vai para o campinho, vamos para o campinho. Sim, Abel, você quer falar algo do Ceará? Pontuar alguma coisa aí? Eu vou fazer algumas pontuações na hora que eu analisar aqui o Bahia, Fábio, mas eu quero destacar aqui algumas coisas. Acho que até Léo passou por algumas delas, eu concordo especialmente assim. Eu achei que um dos principais jogadores, principalmente da fase ofensiva do Ceará, foi o Paulo Baia, um jogador que trouxe bastante dificuldade ali para a zona de defesa do Bahia, mas também concordo quando o Léo disse que faltou um jogador para combinar mais jogadas com ele. Ailon não esteve numa boa noite, Nicolas, obviamente, ali é um ponto morto, eu diria, nesse time do Ceará. Inclusive, fiquei muito irritado aqui, enquanto torcedor, o Bahia ter explorado tão pouco essa possibilidade de atacar mais para aquele lado. Mas eu acho que o Paulo Baia conseguiu gerar algumas boas chances ali para o Vozão e faltou alguém para combinar melhor com ele na parte ofensiva. E no aspecto geral, mais uma ótima partida de Dieguinho. Eu não sei se eu sou um sortudo, todas as vezes que eu vejo ele jogar, ele joga muito bem, ou se ele de fato é esse cara assim que dá vontade de perguntar, Léo, qual é a chave Pix, viu? Rapaz, Pacini mandou uma mensagem dizendo no jogo do primeiro turno lá, Botafogo e Ceará, o Pacini respondeu na mesma hora, assim, eu já gostava dele pela televisão, mas você tendo a amplitude de ver o campo todo que ele percorre, é um absurdo, assim, ao vivo, assim, é um jogador muito absurdo, que já está aí em processo de renovação aí, tomara que não saia tão de graça aí, como foi um presentão o Eric Pulga aí. Ele é diferente, é um jogador que, assim, ele tem características físicas que lembram um pouco a de Jean Lucas e tem características técnicas que lembram um pouco, com menos refino, na verdade, mas lembra um pouco também a forma de jogar de Caio Alexandre. Por exemplo, para mim, se ele estivesse no elenco do Bahia hoje, ele seria titular na ausência de Caio Alexandre e não Acevedo, que é um jogador que é importante também para o elenco, mas Dieguinho, para mim, seria uma ótima alternativa, viu? Gostei muito da partida dele hoje. Acho que do Ceará é isso, Fábio. Muito bem, jogou bem mesmo realmente o Dieguinho, né? O Léo vai concordar ou não daqui a pouco na análise. E o Leonardo fala que o Dieguinho é o Kanté do Nordeste. Muito bem. Bom, vamos para as análises, né? Começando pelo Bruno Ferreira. Não teve culpa no gol e
fez defesas importantes, Léo. O Bruno Ferreira, eu vou dar o verde mais forte. Acho que não teve nenhuma culpa no gol e fez excelentes defesas, até num lance onde no começo do jogo ali, que a assistente marcou impedimento, né? E ele defendeu e provavelmente não estava impedimento, né? A marcação foi equivocada ali, teria sido, o VAR teria revisto ali, teria sido gol do Bahia se ele não tivesse defendido, né? Quem Então, estava impedido não participou da jogada, né? Não participou da jogada, exatamente. E para mim o Bruno leva o melhor verde hoje, assim, o Bruno, assim, não é um goleiro absoluto, mas é um cara que hoje, atualmente, comete alguns erros, assim, como cometeu contra o Cruzeiro, contra outros jogos, mas via de regra ele salva muito mais do que entrega, então, assim, hoje não é uma questão de preocupação para a torcida do Ceará, porque esse verde aí mais forte pro Bruno. Até uma surpresa, né? Assim, o Bruno Ferreira, assim, ele obviamente dá umas falhadas, né? Alguns erros, assim, mas normal, assim. Eu acho que não compromete, faz defesas difíceis, né? Faz defesas ali que ganham o jogo, mas... e hoje também foi muito bem, né? Então acho que o Bruno Ferreira, concordo com você, é uma surpresa. Eu lembro que a gente comentava na Série B, né, do ano passado, pô, será que o Bruno Ferreira é um goleiro para a Série A e tal? Né? Tinha muito essa dúvida, mas sim, não é por causa do Bruno Ferreira que o Fortaleza não tem mais pontos na tabela, né? Longe disso, né? Vou falar em Fortaleza, 3-1 Palmeiras já, em tempo real, Fortaleza não, atualizando né? aqui. Ceará, né? Eu O falo, Ceará não... tu queria só porque tu ia dar o placar, pô, tu ia dar o placar. Bom, talvez se o Fortaleza tivesse o Bruno Ferreira, talvez o Fortaleza tivesse mais pontos, né? Porque teve muito problema com o goleiro nessa Série A. Bom, vamos para a dupla de zaga. A dupla que até pouco tempo era titular, né? William Machado e Marlon. Marlon perdeu a posição para o Marcos Vitor, não estava à disposição. E aí o Marlon jogou como titular. Eu vou dar esse verde um pouco mais clarinho pro William Machado. Acho que defensivamente ele foi seguro ali, teve um outro lance ali de hesitação, mas em especial esse verde mais escuro ele não vai receber o máximo, porque eu acho que hoje ele foi pouco participativo em termos de construção de jogada do que ele é com o Marcos Vitor, que já tem essa qualidade. Então, assim, hoje ele precisaria ser mais ainda. Mas, obviamente, e sendo bem justo com o William Machado, ele perdeu a nota dele, em especial pela obrigação que ele tinha de realmente ser um cara que fez aquela cobertura do Nicolas. Né? O Nicolas é um peso, é uma âncora que, inclusive, joga para baixo jogadores tecnicamente muito acima da média. Hoje o clube saiu uma arte oficial do Ceará, no Instagram do Ceará e no Twitter, que era uma arte do jogo oficial, Ceará e Bahia, e tinha 3 fotos do William Machado. Naquela foto que você bota Porque ele é vários bonito, jogadores, né? Então tem que explorar a imagem dele. se Né? você bota um jogador em primeiro plano, outro no segundo e outro só o rosto, geralmente o jogador bota na sua própria arte, né? Eu pensei que era uma arte do William Machado, mas não era do clube. Aí eu postei até isso. Se o Ceará tá tão confiante que o William Machado vai segurar as besteiras do Nicolas, que assim, estamos contando com você 3 vezes, assim, vai segurar o Marlon, vai segurar o William Machado, mas ele acho que arriscou pouco ofensivamente esse passe mais profundo que ele tem qualidade. Acho que muito por essa obrigação defensiva de cobrir o Nicolas. E não vejo diretamente participação dele. Eu acho que ele e o Marlon tentam fazer muito bem essa questão de um sai para o combate, o outro faz a cobertura e deixam muito espaço que é realmente para vir o volante acompanhando, como é o caso de um jogador que vem de trás, ou essa cobertura feita pelo lateral, né, que hoje o Nicolas não fez e resultou diretamente aí no gol do Bahia. E a mesma lógica para o Marlon também. O Marlon leva um verde aí mais claro, eu acho que não comprometeu, mas algumas bolas, ele fez uma bola hoje de cabeça muito parecida com a que ele fez no Palmeiras pela Copa do Brasil, assim, uma bola que tá alta, ele vai rebater, ele rebate para cima, e a bola ali quase cai, o William Machado precisou vir completar a bola ali, então ele leva também um verde desse mais clarinho aí. Muito bem, então verde aí para a dupla de zaga, né? Vamos para as laterais, né? Hoje, laterais reservas, né? Rafael Ramos na direita e o Nicolas na esquerda. O Rafael Ramos, eu acho que ele é um cara que taticamente ele é muito sacrificado sempre, né? Um cara que tem esse
esse viés de ser um cara muito defensivo, e nas curtas oportunidades que ele tem de escapar ofensivamente, você vê que ele tem muita qualidade no passe, que ele consegue dar essa presença, mas assim, ele tem um comprometimento, uma necessidade de composição tática defensiva muito, que o Condé preza muito, né? E hoje se sacrificou demais por ali. Mas eu acho que no segundo tempo ele caiu um pouco de produção, eu acho que a forma como ele foi exigido no primeiro tempo comprometeu um pouco a atuação dele no segundo, que foi justamente onde o Bahia conseguiu crescer no jogo, né? Eu acho que a queda de rendimento do Rafael Ramos no segundo tempo, acho que trouxe um pouco de espaço para o Bahia ali no segundo tempo, né? Que foi muito bem explorado pelo Everton Ribeiro. Então eu vou dar um amarelo aí para o Rafael Ramos. Eu acho que esse equilíbrio entre o primeiro tempo com o segundo tempo, eu acho que não jogam ele ainda para um laranja, não. E o Nicolas? Nicolas, o laranja, hoje ele não vai, ele subiu de nível, né? Não foi pro vermelho hoje. Apesar que eu acho, eu não culpo diretamente ele ali pela falha de marcação do William José, mas eu acho que ali era um lance para ele acompanhar, ele ter essa percepção ali que o zagueiro saiu para dar o combate, o segundo foi dar a cobertura e ele é aquele cara que para vir acompanhando ali de trás. Então eu acho que ele tentou ali umas jogadas ali, umas pichotadas ali, tentou. Se enrolou com a bola, assim, claramente aquelas dinâmicas de movimentação que são muito fruto de falta de confiança do jogador. Acho que o Nicolas sofre muito com isso e eu estou ansioso pela volta de Matheus Bahia. Dos desfalques hoje defensivos, quem fez mais falta? Se você pudesse ter escolhido um para jogar hoje, quem seria? Bahia. Bahia. Matheus Bahia. É porque a distância dele pro reserva é muito grande, né? A chance e ele faz, o Matheus Bahia, ele faz muito bem esse acompanhamento da cobertura. Você sempre vê o Matheus Bahia no segundo pau ali tirando bolas. É exatamente os lances que ocasionaram o gol do Thiago na semifinal da Copa do Nordeste, que ocasionou aquele pênalti do primeiro jogo da Série A, na Fonte Nova. Assim, o Bahia usou muito a fraqueza, né, a fragilidade de Nicolas aí. E o Matheus Bahia, você percebe em outros jogos que ele é o cara que sempre faz muito bem essa recomposição, né? Ele se sacrifica ofensivamente, assim, ele é o cara que, acho que até o ponta do Ceará rende menos, porque o Matheus Bahia, ele não é esse cara que consegue avançar tanto para triangular, porque é esse cara que fica muito atento à marcação aí, a fechar esse espaço. Mas hoje, dos desfalques, se eu pudesse escolher, era o Bahia, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Então, defesa avaliada, vamos partir para o meio de campo, né? Dupla de volantes hoje teve o Dieguinho com o Fernando Sobral, porque o Richardson não estava à disposição. O Dieguinho eu vou dar um verde mais claro, mas pela forma como ele conseguiu dar uma dinâmica assim. Ele teve 15 minutos de iniciar de jogo muito ruim. Acho que ele sentiu muito desarranjo tático pela mudança das peças, né? E ele tentou muito conduzir essa bola e chegou a perder, né, alguns contra-ataques, mas no segundo tempo acho que ele foi uma mola fundamental aí para conseguir conectar as jogadas de ataque do Ceará. Então, dou esse verde mais claro para o Dieguinho. O Sobral eu dou um amarelo, eu acho que ele foi amarelado ali muito cedo. Cumpre um jogo defensivo muito honesto. Eu acho que hoje um dos melhores dele nessa Série A, nesse quesito defensivo, mas deixa a desejar um pouco em relação ao titular na questão de distribuição de jogada, né? É um cara muito que lateraliza muitos passes. E era uma grande crítica que se fazia ao Richardson, né? Era um cara que tocava muito de lado, e hoje o Richardson é um cara que tem confiança para arriscar um passe muito mais buscando a profundidade. Então eu dou um amarelo aí pro Sobral. Muito bem. Lourenço. Lourenço, apesar do gol, vai para o amarelo, assim. Eu acho que o Lourenço foi um pouco abaixo hoje. Acho que ele sentiu muito ritmo. Acho que a construção do Ceará, quando começa a contar com o Vina, né, que é um cara que mesmo sem ritmo, ele conseguiu fazer essa conexão mais bem feita de ataque do Ceará, né? Acho que ficou muito preso, muito travado o Ceará. Tentou ali alguns arremates, que também é uma qualidade do Lourenço, aí, muito mal ali, teve algumas chances. E até no pênalti, né? Bateu muito mal o pênalti, apesar de ter conseguido fazer o gol na sequência ali. Acho que não joga essa nota dele um pouco mais alta, não. Vai no amarelinho aí. Pelo gol, viu? Senão dava para ter ficado um pouco mais baixo. Hoje não teve o Mug, né? O Mug à disposição, né?
Exatamente, o Mugni vem de lesão, né? Já ficou fora no jogo contra o Vasco, tá aí em transição aí, e se espera que ele já esteja de volta aí aos treinos aí ao longo da semana. É muito desfalque, né? Mugni, Pedro Raul, Richarlison, 3 jogadores da defesa, enfim. Muito desfalque. Para um elenco muito enxuto, né? Para um elenco É. muito enxuto. Bom, vamos partir para o ataque. Galeano. Galeano, eu vou dar um amarelo. Acho que defensivamente, enquanto teve gás, ele conseguiu, de certa forma, ali prejudicar muito o jogo do Juba, né? E, consequentemente, o jogo do Bahia. O Juba é uma das peças de desequilíbrio desse time do Bahia. E das que estavam em campo, né? Ele e o Everton Ribeiro, para mim, são jogadores que fazem esse jogo do. Salvam o Ceni quando o Ceni não consegue ter ideia de jogo, assim, quando ele vai. O Ceni tenta errar. Aí o Juba tira algo da cartola, o Everton Ribeiro tira algo da cartola, assim, são jogadores realmente muito acima da média. Eu acho que esse trabalho de carregar o piano aí ficou a cargo do Galeano, acho que desgastou muito ele fisicamente e comprometeu a atuação dele no ataque, mas como atacante eu não tenho como avaliar ele de outra forma se ofensivamente ele teve muitas tomadas de decisão errada, acho que inclusive no primeiro tempo, quando ele tinha espaço, tinha perna ainda para jogar, ele teve alguns erros na tomada de decisão ali no último passe, que prejudicaram o rendimento do time. Vai um amarelinho aí, em respeito aí à dedicação dele tática. Paulo Baia. Baia eu vou dar o verde mais claro. Eu acho que o Paulo Baia fez muito bem a função de conduzir o Ceará ao ataque quando tinha espaço, né? A ocupação de espaço ofensivo que o Bahia cedia nessa trocação de primeiro tempo. Eu acho que o Paulo Baia foi o motor que conseguiu dar para o Ceará essa saída, percorrer mais campo, né? E mesmo sem ter gente para dialogar, mesmo com o Lourenço pouco inspirado, mesmo sem ter um lateral que conseguisse fazer a triangulação, mesmo sem ter um centroavante de referência, eu acho que o Paulo Baia conseguiu extrair o melhor possível para a condição que teve hoje de jogo. E apesar de ter caído de rendimento, obviamente, no segundo tempo, acho que pelo Bahia ter sufocado e por ele realmente ter sido muito desgastado no primeiro tempo e por não ter realmente substituto ali com essas características. Eu acho que ter tirado ele mais cedo teria prejudicado muito o jogo do Ceará, né? Porque você teria colocado o Fernandinho ou teria colocado o Pedro Henrique, que são jogadores ali com as características um pouco mais diferentes. E para fechar o time titular, Ailon. Ailon, eu vou dar um laranja pro Ailon, independente, apesar de ter sofrido o pênalti, o lance do pênalti, o Ailon é uma peça muito nula, né? Ele é muito lento, pesado para marcar, é muito pesado para pressionar a saída de bola. Ao mesmo tempo, ele não é um cara que se desmarca para finalizar, apesar de finalizar bem, mas como ele não consegue num jogo travado como o de hoje achar o espaço, ele nem chega a finalizar, que para ele é um ponto muito positivo. Então, acho que o Ceará perde muito com o Ailon. E eu queria que quando eu tivesse ousado mais ali, optando por um Guilherme, por próprio Luca ali, que tem umas características de maior mobilidade, eu acho que com o espaço que o Bahia deu ali no primeiro tempo, acho que o Ceará teria muito, muito, muito mais oportunidade ali de transição ofensiva, tendo um jogador mais rápido ali. Muito bem, então, time titular avaliado, né? Vamos partir agora para os jogadores do banco de reservas. Vamos aqui pela ordem de quem jogou mais tempo. Foi o Vina, né? O Vina entrou ali junto com o Pedro Henrique, né? Foram os que jogaram mais tempo. E aí, Vina e Pedro Henrique? Eu vou dar um amarelo pro Pedro Henrique. Eu acho que ele vem destoando da péssima fase que ele estava construindo ultimamente. Ele vinha numa sequência de uma péssima fase, de péssimas atuações, teve o gol contra o Vasco, deu uma confiança para ele. Eu acho que hoje ele conseguiu até ajudar um pouco mais. E o referencial dele, não que ele tenha feito um grande jogo, mas que o sarrafo dele estava muito baixo para análise assim, nas partidas. Ele realmente era um jogador que era nocivo quando entrava. Eu acho que hoje ele entrou com muita vontade, errou muitos lances, mas eu acho que ele conseguiu hoje, de certa forma, agregar o Ceará com mais pulmão, com mais correria, com mais preenchimento de campo. E o Vina vai o amarelo porque vinha fazendo a partida boa e na hora de tirar o 10 errou ali, ele conseguiu dar uma dinâmica ofensiva para o Ceará muito importante, é um cara que fazia a bola correr, é um cara que ganhava campo para o Ceará com passes, é um cara que tem uma visão, que enxerga o jogo muito vertical, e era o que eu esperava dele, assim, era o que eu acho que o Vina agregaria ao Ceará, esse cara que enxerga o jogo de forma diferente, ele faz isso muito bem, mas aquele lance
no final foi capital, assim, foi decisivo, ele não podia ter perdido um jogador da qualidade dele, não pode perder um jogo daquele. Então fica no amarelo aí para equilibrar um pouco. Cássio Zirpoli está por aqui, falou: o lance de Vinícius, o Vina foi inacreditável. De fato. Hoje ele foi Vinícius. Era só botar para dentro, né? Consagrar ali, se consagrar para a torcida. Ia ser lindo, né? Mas, enfim, acabou não conseguindo converter. Bom, o Zanocelo, né? Foi quem entrou ali depois no lugar do Sobral. Zanocelo amarelo. Gostei da partida dele. Eu acho que é um cara que ainda está sem ritmo, mas é um cara que já. Eu gosto muito da explicação que o departamento de futebol dá na apresentação de jogadores, é uma coisa que guarda muito, porque eu fico esperando o que eu vou ver, porque ele vem dentro de uma lógica, né? Ele vem dentro de uma lógica. E o Zanocelo é uma peça que tinha as características que o departamento de futebol analisava, que o Ceará precisava muito melhorar essa conexão defesa-ataque, um cara que tivesse um passe mais profundo, que buscasse achar os pontas, achar o centroavante com um passe mais em profundidade. Eu acho que o Zanocelo tentou isso, conseguiu dar essa dinâmica, mas ainda sentindo um pouco de ritmo. E aí joga crítica para a questão da demora de chegarem os reforços, né? Se os reforços estivessem aqui, já teriam ritmo, já poderiam estar ajudando muito mais, mas leva o amarelo aí o Zanocelo e ganhando ritmo, assim, eu acho que é especial ele e o Vina, e você soma o Baia. Se esses jogadores continuarem nessa crescente, em especial falando o Vina, o Baia, o Zanocelo é a primeira partida dele, mas eu acho que já deu sinais de características que podem ser úteis. Se eles continuarem assim, eu acho que o Ceará tem uma janela bem assertiva em termos de peças úteis. O Zanocelo acendeu uma luz ali de esperança para o torcedor. E o Lucas Lima não fica sem avaliação, acho que participou pouco do jogo ali. Eu ainda acho, eu não tenho certeza, mas foi ele que roubou aquela bola ali do gol perdido do Vina. Mas acho que fica sem avaliação, ficou branquinho aí para ele. Fernandinho também, né? Jogou o mesmo, também o Fernandinho. Mesmo tempo, né? Mesma minutagem. Bom, branco aí para o Fernandinho e também para o Lucas Lima. Bom, melhor em campo, antes do Condé. Bruno Ferreira. Pelo lado do Ceará, Bruno Ferreira. Muito bem. Bruno Ferreira eleito melhor em campo e o Condé. Condé, eu dou um amarelo para ele aí. Eu acho que ele errou quanto ao Ailon. Eu acho que ele errou até, de certa forma, regulando um pouco a minha opinião. Não lembro quem foi que falou no chat aí. Eu acho que se ele tivesse colocado o Nicolas ali naquela hora que o Bahia já não levava tanto perigo ali pelo lado do Galeano, que ele já não estava contribuindo tanta marcação. Podia ter tido um pouco mais de coragem, podia ter sido um pouco mais ousado, podia ter errado de forma mais ousada, colocando ali o Luca no canto do Ailon, o próprio Guilherme, que dessem mais movimentação, que fossem mais móveis. Eu acho que o Ceará teria ganhado mais domínio de campo sobre o Bahia no primeiro tempo, quando teve mais gás com uma peça dessa. Eu acho que o Condé foi conservador, foi pragmático ao extremo, por isso ele leva o amarelo aí. Muito bem, então amarelinho para Léo Condé, Ceará avaliado, né? Temos ali um misto, né, de verdes com amarelos, né, e alguns vermelhos. Então atuação mediana, né? Ficou na média aí a atuação do Ceará contra a equipe do Bahia. Tem uma pergunta aqui do Tarcísio Xavier, inclusive goleiro, né, do Experience. Tá por aqui no chat, fala: o time do Ceará está em condições melhores quando o quesito é enfrentar adversários mais frágeis ou continua sendo mais forte contra os melhores? Tem uma facilidade com o time que joga mais para frente, dá mais espaço, é isso? Tem mais facilidade. Quando enfrenta adversários com mais qualidade, assim, que propõem mais o jogo, o Ceará ele consegue concentrar mais, ele consegue focar mais no jogo, ele consegue disputar mais. Em especial, o jogo contra o Sport vai ser um jogo onde o Ceará tende a sofrer demais. Sim, tende a sofrer demais. E hoje, contra o Bahia, nessa condição de ser um time mais forte, o Ceará mudou um pouco essa característica. Grande Tarcísio. O Tarcísio é o goleiro do nosso time, do Experience. Foi seu goleiro? Tudo, né? Foi meu goleiro. Foi meu goleiro do Eterno Maldines. O Conta de Luz. O time mais sabotado da Experience. Aí, mas assim,
O Ceará hoje, o Condé tentou mudar um pouco essa característica, né? Como a gente falava, assim, foi um Ceará que buscou mais o jogo, com velocidade, com mais ímpeto no começo do jogo. O Ceará costuma, até jogando em casa, desacelerar muito essa bola no primeiro tempo, né? O Ceará tem muito por essa característica do Condé, que ele está tentando mudar muito por essa necessidade dessa estratégia de fazer um primeiro tempo mais estudado, não tá dando tão certo, né? Já vem de uma sequência de resultados dentro de casa muito negativas, mas eu concordo aí com o Tarcísio, é muito por isso. Muito bem, então passado a limpo aí o lado do Ceará, né? Será que só joga no próximo final de semana, né, Léo? Exatamente. Próximo final de semana contra o São Paulo, no Morumbi, e depois contra o Sport, né? Faz 2 jogos fora de casa e acho que, se não me engano, depois volta para enfrentar o Santos em casa. Se não me engano, é o Santos em casa, próximo jogo. É uma sequenciazinha chata aí de jogos fora, né? Ceará que não tem esse... Chato o São Paulo, né? O Sport, pelo amor de Deus, né? Mas é chato o Ceará em fora de casa. Já é chato com ele mesmo. Pragmático. Ganhou do Cruzeiro, pô. Mas é exceção para confirmar a regra. Exceção. É. Muito bem, então é isso. Falamos do lado alvinegro.